Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Eu vou mostrar para você agora quem é que é o mediador, segundo a Bíblia. Quem é que é o intercessor, segundo a Bíblia. E você não vai ver um versículo na Bíblia que diga que a gente tem que fazer orações a Maria, ou que Maria intercede por nós, que Maria pode clamar por nós diante de Deus. Mas você vê vários textos na Bíblia que mostram que Jesus, sim, é o nosso intercessor e o nosso mediador, aquele a quem nós recorremos e por meio dele somos salvos. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só o que ele estava dizendo. Eu sou o caminho. Ou seja, para se chegar a Deus, tem que ser através de mim. Se não for através de mim, ninguém pode chegar a Deus. Isso está falando inclusive em oração. Fala na questão de salvação. Ninguém pode ser salvo se não for por meio dele. E ninguém pode ter comunhão com Deus, ou seja, falar com Deus, orar com Deus, suplicar a Deus, se não for por meio dele. Jesus é o caminho, ele é a ponte, ele é a ligação, ele é o mediador, ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é aquele que nos leva a estar ligado com Deus novamente. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Por quê? Porque ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse que era um caminho, um mediador, um meio de se chegar a Deus. Não, ele é o único. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não, de outra maneira você não consegue chegar a Deus. Ou seja, eu não posso orar a Deus em outro nome. Eu não posso clamar a Deus no nome de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, porque senão eu não chego a Deus. A minha oração não chega, eu não sou ouvido. Por quê? Porque Jesus é a ponte. E eu não preciso de Maria para ser intercessora entre eu e Jesus. Porque eu não preciso de um mediador entre eu e o mediador. Ele é o mediador. Eu só preciso dele para poder chegar a Deus. Jesus mostra claramente em vários textos que nós devemos orar a Deus em nome dele. Pedir ao Pai em nome dele. E aí a gente vai receber. Eu não preciso de um mediador entre eu e Jesus. E não preciso, nem posso colocar um outro mediador entre eu e Deus. Jesus é o único, querido. É o único. Entenda o que a palavra de Deus aqui está dizendo. Não leia a Bíblia usando os óculos da tradição. Leia a Bíblia e veja o que ela revela como verdade. E você vai ver que ela vai contra a tradição da Igreja Católica. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Em quem eu vou acreditar? Na tradição da Igreja, que diz que há outros intercessores, que Maria faz intercessão. Ou eu vou acreditar em Jesus, na palavra dele, que diz que ele é o único caminho, que ele é o único intercessor, que ele é o único mediador. A Bíblia também diz em 1 Timóteo 2,5. Eu vou ler aqui para você. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então veja o que a palavra de Deus diz. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí às vezes as pessoas argumentam: mas Maria faz mediação entre eu e Jesus. Não existe isso na Bíblia. Ninguém precisa de um mediador entre nós e Jesus. A gente se chega a Deus por meio dele. Pronto, é assim que a Bíblia ensina. E a Bíblia não diz que há outros mediadores. Ele é o único mediador.
Diz aqui claramente, há um só mediador, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Se a gente colocar um outro mediador, a gente vai estar indo contra essa palavra. Você acha que o Espírito Santo iria inspirar essa palavra aqui, dizendo que há um só mediador? E aí, séculos depois, ele ia falar com algum papa, dizendo, olha, eu estava errado, não tem um mediador só não. Maria também pode ser mediadora, Pedro, Paulo também pode ser mediador. Isso seria uma contradição. Então a tradição não pode anular o que a palavra diz, a palavra tem a proeminência. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Só Ele faz essa ponte. Nós temos que compreender isso. Isso é a verdade da palavra. Se a gente olhar também em Hebreus... Não, deixa eu ver aqui primeiro Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus é quem está à direita de Deus e que intercede por nós. Por que ele foi qualificado para essa posição? É o que o texto diz aqui. Porque foi ele quem morreu e quem ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Então, isso não pode ser dito de Maria. A Bíblia mostra que apenas, eu li para você lá em João 13, João 3:13, que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Ele foi o único que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E por que ele está qualificado para isso? Porque ele morreu e ressuscitou por nós. Deus foi quem o estabeleceu como mediador. Deus o estabeleceu como intercessor. E por que ele está capacitado para isso? Porque ele é Deus e ele é homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. Ele era o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, puro, santo, sem mácula. O nosso sumo sacerdote que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, que pagou o preço pelos pecados na cruz. Por causa dele ter feito tudo isso, é que ele tem autoridade de ser o mediador e o intercessor. Maria não fez isso por nós. Pedro e Paulo não fizeram. Por isso eles não têm autoridade de se colocar como mediador e intercessor diante de Deus. Veja também Hebreus 7:25, que esclarece essa questão um pouco mais. Hebreus 7:25. Falando de Jesus, no versículo 24, diz assim: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus é aquele que vive sempre para interceder por nós. Não há outro. Quando a Bíblia usa o artigo "ó", como quando diz lá "eu sou o caminho", é porque é o único, não existe outro caminho. E diz aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus foi estabelecido, como diz aqui, como um sacerdócio, tem o sacerdócio imutável. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia intercessão entre as pessoas e Deus, fazia mediação ali no culto, oferecendo os sacrifícios. Hoje não existe mais sacerdotes nesse sentido, porque Jesus é o sumo sacerdote que fez o sacrifício por nós e intercede por nós diante de Deus. Intercede pelas nossas causas. Hebreus também, no versículo 9. Deixa eu ler para você. Hebreus 9, 24. Diz assim:
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus comparece por nós diante de Deus no céu, porque ele foi quem entrou no santuário, não feito por mãos, mas no santuário verdadeiro, no céu. Ele entrou por nós ali e comparece por nós diante de Deus, ou seja, ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz também em Hebreus 9, no versículo 15, diz assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então ele é o mediador da nova aliança. E como mediador ele interviu com a sua morte. Maria não fez isso por nós. Como é que ela pode ser mediadora? O mediador ele teve que intervir com a sua morte para ser o mediador da nova aliança. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, falando do céu, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então Jesus é aquele que abriu o caminho, ele abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos no céu, na presença de Deus, pela sua carne. E ele é o sacerdote. Tudo isso mostra que é através de Jesus que a gente se chega a Deus. Então só ele pode interceder por nós diante de Deus. Uma outra pessoa aqui não está qualificada para isso. Para exercer essa posição, Maria teria que ser divina, teria que ser perfeita, teria que ter morrido pelos nossos pecados, teria que ter subido ao céu num corpo glorificado e teria que ter qualidades divinas para poder ser intercessora e mediadora. Ela teria que ter derramado o seu sangue na cruz, ter sido sacerdotisa ali entre nós e Deus, fazendo mediação, para poder agora ser nossa advogada. A Bíblia diz quem é o nosso advogado. Veja que 1 João 2,2, Maria nunca é colocada como nossa advogada, mas veja o que fala de Jesus. Filhinhos meus, 1 João 2,1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado junto ao Pai. Veja que a palavra de Deus mostra Jesus como mediador, como intercessor, como advogado, mas em nenhum versículo da palavra de Deus mostra Maria como tendo essa função. Embora o catecismo da Igreja Católica diga, como eu vou ler para você de novo aqui: por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, pelo contrário, que Jesus é o único que faz isso. Se a tradição da igreja vier querer colocar isso como verdade, ela vai estar anulando a outra verdade que já foi revelada, de que Jesus é o único mediador. Então, pela tradição, o homem não pode anular a palavra de Deus. Jesus até criticou os fariseus, dizendo que pela tradição deles, eles estavam anulando as Escrituras. Olha, no Catecismo da Igreja Católica, na página 687, também diz assim: pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemo-nos como pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe de Misericórdia, a toda santa. Entregamo-nos a ela agora, que hoje, no hoje de nossas vidas, que na hora da nossa passagem ela nos acolha como nossa mãe, para nos conduzir a seu Filho Jesus no paraíso. Maria, ela nem no local da Bíblia diz que nós devemos fazer oração a Maria. Em nenhum local da Bíblia.
Em toda a Bíblia diz que nós devemos fazer oração a Deus. E em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o mediador. No nome dEle é que nós nos chegamos a Deus. Então, querido, com que você vai ficar? Com a revelação da Bíblia ou com aquilo que te ensinaram que vai contra a Bíblia? Você tem que fazer essa escolha. Eu sei que muitos católicos são sinceros, eles creem que estão seguindo a verdade, creem que estão agradando a Deus. Você crê nisso. Eu até acredito que você é sincero. Mas medite no que a palavra de Deus diz e veja se isso aqui está de acordo com a palavra. Não está de acordo com a palavra, querido. Às vezes as pessoas querem colocar um papel para Maria que ela não tem. Querem dar a ela um papel que ela não tem. De dizer que ela é a nossa mãe. Aí se baseiam no texto lá, quando Jesus estava sendo crucificado, que Jesus disse para João, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ali Jesus estava falando para João cuidar de Maria e para Maria cuidar de João, porque Jesus estava partindo e eles precisariam um do outro. Aquilo ali não dá base para a gente acreditar que Maria é a mãe de todos nós e que por isso nós devemos fazer orações a ela. Ela não é a mãe da humanidade, ela foi a mãe de Jesus Cristo, encarnado como um homem. Mas ela não tem a posição que as pessoas estão dando a ela, querido. Não tem. Então, com todo amor, eu peço a você, medite na palavra de Deus, medite nisso que eu disse e olhe se é verdade ou não. Às vezes as pessoas nos acusam dizendo também, vocês têm mania de interpretar a Bíblia literalmente, não veem um contexto, muitas coisas estão falando de maneira figurada. Eu quero perguntar para você, todos esses textos que eu li, como é que você vai interpretar esse texto de uma maneira figurada? Quando a Bíblia diz que, lá em 1 Timóteo 2,5, por exemplo, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Como é que você vai ver uma linguagem simbólica naquilo ali? Aquilo ali é literal. Literal. A interpretação da Bíblia, quando nós vamos interpretar a Bíblia, o que prevalece primeiro é o que o texto está dizendo literalmente. A não ser que dê indícios na própria Bíblia de que aquela linguagem é simbólica. Quando Jesus, por exemplo, diz que eu sou a porta. É claro que Jesus não é uma porta de verdade. Aquilo ali é simbólico. Mas quando o texto dá condições, a interpretação preferível é a literal. Se a Bíblia está dizendo que há um só mediador, eu vou interpretar dizendo, não, isso aqui é uma figura de linguagem. Na verdade, há muitos outros mediadores. Não tem espaço ali para eu colocar essa doutrina. Se diz que é um só, que ele é o único caminho, que ele é o que intercede por nós, é porque ele é um único. Então, querido, medite nessas coisas. Em nome de Jesus. Reflita. Reflita no que as pessoas têm ensinado para você. Não seja alguém que crê no que as pessoas dizem para você só porque é alguém que supostamente tem autoridade, porque é um padre que está falando, porque são seus pais que estão falando, porque você sempre foi ensinado assim, porque você crê que essa igreja já vem de muitos séculos, e aí você acha que por isso tudo que ela diz é verdade. Veja o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a referência. Você não é pelo fato de alguém ser líder religioso que significa que tudo que ele fala é verdade, não. Não é porque uma coisa é ensinada há muitos séculos que significa que isso é verdade, não. Não é porque você aprendeu isso desde criança que significa que é verdade, não. Querido, tenha um senso crítico. Analise as coisas por você mesmo. Se pergunte o porquê. Será que é assim mesmo? E estude a palavra. Veja na palavra. Procure a verdade na palavra de Deus. E a palavra de Deus com certeza vai iluminar o teu coração. Com certeza ela vai te dar a sabedoria. Ela vai te mostrar a verdade. Medite nesses textos que eu li para você, nessas coisas que eu te falei, que eu tenho certeza que você vai compreender que tudo isso é verdade. Que Jesus é o único mediador intercessor por nós, diante de Deus. E que Maria, embora tenha sido uma mulher abençoada, uma serva de Deus, fiel,
ela não foi colocada por Deus como mediadora, como intercessora, como mãe das pessoas, como uma mulher santa, sem pecado. Nada disso é atribuído para Maria na Bíblia. De dizer que ela subiu ao céu, de que ela é a Nossa Senhora. Como é que alguém pode dizer que Maria é a Nossa Senhora? Se a palavra de Deus diz que só há um Senhor, que é Jesus, como é que Maria poderia ser a Nossa Senhora? Se ela fosse a Nossa Senhora, isso estaria dando a ela uma qualidade divina. Ser Senhor de alguém é uma qualidade divina que só Deus tem. Só Deus é Senhor. E Jesus é Senhor porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Maria não pode ser colocada como senhora. Ela não é a Nossa Senhora. Ela é a nossa irmã em Cristo, querido. Ela não é superior a nós. Ela também precisou de um Salvador. Ela não é a rainha dos céus. A Bíblia diz que Jesus é que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o único Rei. Ele é o Senhor, o Deus verdadeiro. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é quem reina. É quem é Senhor. Deus é quem é Senhor e quem reina. Se você for olhar em toda a Bíblia, nos escritos dos apóstolos, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Maria nunca foi colocada nessas posições. Você acha que se ela tivesse essa posição diante de Deus, Paulo, Pedro, João, Tiago, quando escreveram suas cartas, não teriam admoestado a igreja para buscar a intercessão de Maria, para buscar a mediação dela? Se ela tivesse essa posição de tanta autoridade como a Igreja Católica diz que ela tem, você acha que Paulo, nas suas cartas, Pedro, não teriam dito para a igreja buscar ela em oração, buscar a sua intercessão, fazer súplicas para ela? Por que que isso não tem na Bíblia em lugar nenhum? Só tem dizendo para a gente buscar a Deus em nome de Jesus, se revestir de Jesus, se encher da presença dEle, ter Ele como Senhor na nossa vida, buscá-los. Por quê? Porque Jesus é que é Deus, Jesus é que é o nosso mediador, Jesus é que é o nosso Senhor. Querido, abra os seus olhos. Essas doutrinas de colocar Maria como mediadora, intercessora, rainha dos céus, senhora, isso é uma maneira de tirar a glória de Deus, é uma maneira de tirar a glória de Cristo, de fazer as pessoas tirarem os olhos de Deus e colocarem numa pessoa humana. E assim caírem no pecado de idolatria e perderem a sua salvação, porque a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Se alguém estiver idolatrando uma pessoa que não é Deus, atribuindo, porque a idolatria é você atribuir a uma pessoa qualidades divinas e atribuir a essa pessoa funções que só Deus tem. Você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, todo aquele que é idólatra não vai ser salvo. A palavra de Deus combate a idolatria fortemente. Então, querido, se volte para Deus unicamente, para Jesus como seu mediador e creia na verdade revelada da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê iluminação e entendimento das verdades dele. Em nome de Jesus. Amém.